Aí a Bazar Consultoria, na sua série Legislação Tributária, dá sequência então ao seu segundo bloco. No segundo bloco, nós vamos abordar inicialmente a questão de comprovante de rendimentos. As empresas que tiveram rendimentos deverá apresentar este prazo de entrega ao beneficiário desses rendimentos até o dia 28 de fevereiro do ano do exercício ou ano da declaração. No caso de 2010, o prazo foi dia 28 de fevereiro de 2011. Mas vamos imaginar que o comprovante tenha sido errado ou não deva ter sido entregue para o beneficiário. Neste caso, a fonte pagadora, se ele não forneceu à pessoa física o comprovante de rendimentos, ou se ele fornecer com inexatidão, o contribuinte deverá adotar os seguintes procedimentos. No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Também, se houver inexatidão nas informações, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante, preenchido com os dados corretamente. Também, na impossibilidade de correção por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar os comprovantes de pagamento mensais, ficando sujeito à comprovação de suas alegações a critério da autoridade fiscal. Vamos ver agora o caso ainda de falta de comprovante de fonte pagadora. Vamos dizer que o contribuinte auferiu rendimento diverso e não possui comprovantes de todas as fontes pagadoras. Nesse caso, deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido comprovante da fonte pagadora, ou que este tenha se extraviado e munindo-se de documentos que ele possa ter à sua disposição, na sua casa, de qualquer outra forma, recibo, documento, etc. Com relação também à tabela progressiva anual. Essa tabela está disponível em todos os meios de comunicação e em qualquer outro manual sobre imposto de renda. Mas até 1.700, até melhor dizendo, 17.989,80 ela está isenta. De 17.989,81 até 26.961, nós temos 7,5%. De 26.961 e 1 centavo até 35.948,40 centavos, 15%. Deste 35.948,41 centavos até 44.918,28 centavos é de 22,5%, e acima de 44.918,28 centavos é de 27,5% a alíquota. Também na tabela progressiva nós temos aquela tabela que até 1.499,15 é isento, de 1.499,16 até 2.246,75, 7,5%, até 2.995,70 é 15%, até 3.743,19 é 22,5%, e acima de 3.743,19 centavos é de 27,5%, tendo direito a deduzir a parcela do imposto. Base de cálculo. Como é que você calcula e utiliza a base de cálculo? A base de cálculo do imposto de renda da pessoa física devido é a diferença entre a soma dos rendimentos recebidos durante o ano calendário, com exceção dos isentos. Saiu do ar, hein? Acho que tem que gravar de novo, né? Saiu do ar, cortou. Continua gravando, como é que fica? Ô Sidney, saiu do ar, entrou, saiu. Então, a base de cálculo do imposto devido é a diferença entre a soma dos rendimentos recebidos durante o ano calendário, exceto os isentos, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeito à tributação definitiva, e as deduções permitidas pela legislação. Pagamento do imposto. O saldo do pagamento do imposto pode ser feito até em 8 cotas mensais e sucessivas, observando alguns critérios. Por exemplo, nenhuma cota pode ser inferior a R$50. O imposto de valor inferior a R$100 deve ser pago em cota única. A primeira cota ou cota única vence em 29 de abril do ano de 2011, sem acréscimo nenhum de juros se for recolhida até esta data. As demais
cotas vence sempre no último dia útil de cada mês subsequente e haverá acréscimo da Selic do mês de abril até o mês do pagamento. No caso o pagamento venha a ser efetuado posteriormente ao prazo legal de vencimento, incide a multa de mora de 0,33% ao dia, limitado o total da multa a 20%. O saldo do imposto a pagar que resultar inferior a R$10 não deve ser recolhido, devendo ser adicionado ao imposto correspondente exercícios subsequentes ou anteriores, até que o total seja igual ou superior a R$10, quando então deve ser pago ou recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último exercício. Agora vamos ver o caso de restituição de imposto de renda pago indevidamente. O prazo para o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário. A fundamentação para o pedido de restituição é o artigo 168 da Lei 5.172 de 66, ou também conhecido como Código Tributário Nacional. Ainda no caso de restituição, o crédito da restituição só pode ser efetuado em conta corrente ou de poupança de titularidade do contribuinte. A restituição fica disponível para resgate na rede bancária durante 1 ano. Decorrido este prazo de 1 ano, o pagamento só poderá ser efetuado mediante preenchimento do pedido de pagamento de restituição. É importante agora nós vermos as informações do cônjuge na declaração. Somente ao cônjuge que declara os bens comuns cabe o preenchimento da ficha Informação do Cônjuge. Ainda que o cônjuge esteja desobrigado da apresentação da declaração de ajuste anual, esta ficha deve ser preenchida com o resultado da seguinte operação, em relação aos rendimentos do cônjuge, quando este não consta como dependente da declaração do ajuste anual do contribuinte. Agora, vamos então para este tipo de informativo que deve ter. O informativo com dado cônjuge será informativo do CPF do cônjuge, base de cálculo, total do imposto pago, os rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, os rendimentos recebidos de pessoa jurídica e o resultado final de todos esses elementos foram declarados. Esta é a informação do cônjuge na declaração feita em separado. Declaração em conjunto, que é importante, é apresentada em nome de um dos cônjuges ou companheiro, abrangendo todos os rendimentos, inclusive os provenientes de bens gravados com a cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da declaração de ajuste anual a que porventura estiver sujeito o outro cônjuge ou companheiro. Vamos agora ver ainda, na declaração em separado, os rendimentos de bens comuns e próprios. Qual é o procedimento? Primeiro, cada cônjuge ou companheiro deve incluir na sua declaração o total dos rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando-se 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento. Segundo, um dos cônjuges ou companheiro inclui na sua declaração seus rendimentos próprios e o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando o valor do imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento. Os dependentes comuns não podem constar simultaneamente nas declarações de ambos os cônjuges ou companheiro. Declaração em separado ou em conjunto ainda, no caso do contribuinte divorciado ou separado judicialmente ou por escritura pública. Ele deve apresentar declaração como solteiro
se não casou novamente até 31 de dezembro de 2010. Pode incluir também dependentes da qual detenha a guarda judicial e deduzir pensão alimentícia por decisão judicial. Ainda na declaração em separado ou em conjunto do contribuinte viúvo. No curso do inventário, o contribuinte viúvo apresenta a declaração com o número de inscrição no CPF próprio, devendo abranger apenas rendimentos próprios e bens também próprios. O viúvo pode optar por tributar 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na sua declaração ou integralmente na declaração do espólio. O rendimento e bens do contribuinte falecido constará na declaração de espólio. Vamos lá para o caso agora do contribuinte menor. Como é que ficaria? O contribuinte menor de idade apresenta a declaração da seguinte forma. Em primeiro lugar, em separado. Se ele declara em separado, os rendimentos recebidos pelo menor são tributados em seu nome, com número de inscrição no CPF próprio dele. Se a declaração do menor é em conjunto, os rendimentos recebidos pelo menor devem ser tributados em conjunto com um dos pais. O caso do contribuinte menor emancipado. O contribuinte menor emancipado, ele é considerado um contribuinte normal, comum. Ele apresenta a declaração em seu nome, com número de inscrição no CPF próprio, ou se ele for considerado dependente, ele pode apresentá-la em conjunto com um dos seus pais. Contribuinte incapaz. Neste caso, a declaração é feita em nome do incapaz pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda, usando o número de inscrição no CPF do incapaz. Opcionalmente, o incapaz pode ser considerado dependente do tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial, desde que o declarante inclua os rendimentos do incapaz em sua declaração. Vamos agora para o caso do espólio. Como é que fica a declaração? O espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. É contribuinte distinto do meieiro, herdeiro e legatário. É devido o imposto sobre a renda de contribuinte que faleceu após a entrega da declaração do exercício, no caso de haver bens a inventariar, e o imposto deve ser pago pelo espólio. Mas no caso do espólio, nós temos a seguinte situação. Inicialmente, é obrigatório que se faça o que chama a declaração inicial de espólio. Esta corresponde ao ano calendário do falecimento. No ano calendário, então, é preciso fazer a declaração inicial de espólio. Depois, nós temos as chamadas declarações intermediárias. Elas referem-se aos anos calendários seguintes ao do falecimento, até o ano calendário anterior à decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens. Aí, no final, nós temos a chamada declaração final. A declaração final de espólio é a que corresponde ao ano calendário da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens. Essa declaração corresponde ao período de 1º de janeiro, à data da decisão judicial ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha. Transferência, então, de bens e direito aos herdeiros ou legatários. Nesse caso do espólio, com essa transferência, estou sujeito à apuração do ganho de capital, as operações que importem transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão, causa-mortes, a herdeiros e legatários, quando o sucessor optar pela inclusão do referido bem e direito na sua declaração de rendimentos por valor superior ao constante da última declaração do decujus ou ao custo de aquisição. Nesse caso, o contribuinte do imposto é o espólio. E por último, no caso do espólio, falecimento de ambos os cônjuges. Primeiro, no caso de regime de comunhão parcial ou total de bens e ocorrendo morte conjunta ou de comorientes, deve ser apresentada ser obrigatória, em relação a cada exercício, uma única declaração de rendimentos em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os bens, direitos, rendimentos e obrigações, informando o falecimento do cônjuge, seu nome e o número de inscrição no CPF. Segundo, caso tenha ocorrido mortes em datas diferentes e antes de encerrado o inventário do pré-morto, deve ser apresentada uma única declaração de rendimentos para cada exercício em nome deste, a partir do exercício correspondente ao ano calendário de seu falecimento.
E terceiro, no regime de separação de bens, quer a morte seja conjunta, quer seja em datas diferentes, deve ser apresentada uma única declaração ou duas declarações, segundo a sucessão seja processada em um único inventário ou em dois inventários. Então, esta é a série do bloco 2 do Imposto de Renda Pessoal Física do ano 2010, 2011.